Mas o curioso foi que a imprensa brasileira detonava Bolsonaro em quase tudo que ele dizia. Chamava de homofóbico, genocida, incompetente e coisas bem piores. Ele era condenado mais pelo que dizia do que, de fato, pelo que fazia. E as pessoas aceitaram a imagem negacionista que a mídia criou dele, apenas por suas palavras. Mas veja o que tem acontecido com o atual governo. Se não é a mesma coisa, ou até mesmo pior. Quando o presidente abre a boca de improviso, apenas os mais atentos e que não recebem verbas da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, é que registram. Os outros fingem que não ouviram nada, ou que o presidente estava apenas sendo irônico, engraçado. Não, ele não quis dizer nada disso. É o que sempre afirmo. Mas se fosse com o ex, o mundo já estaria vindo abaixo. Na cerimônia no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, Lula voltou a falar de improviso. E já dissemos, quando isso acontece, pode colar nele que vai sair coisa estranha. E não deu outra. Foi no evento para anunciar as conquistas da indústria do aço brasileiro. O presidente se empolgou tanto que praticamente voltou a subir no palanque. E adivinha o quê? Soltou mais uma pérola. Um absurdo daqueles, celebrando um acidente de avião da Boeing norte-americana que deixou quase 350 pessoas mortas. Isso mesmo. O presidente se referiu ao acidente com um sorriso no rosto e se vangloriou. Veja. Esse país vai voltar a crescer e, junto com o crescimento desse país, a indústria do aço. Para isso é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da construção civil, é preciso voltar a crescer a indústria de naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Viu aí? As palavras às vezes são bonitas, mas o tiro acaba saindo pela culatra. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Ainda bem que houve um desastre. Cerca de 346 pessoas perderam suas vidas, sem contar com o sofrimento dos familiares e amigos. Mas tem gente que vai dizer que deu para entender o contexto em que o presidente se referia. Não cabe entendimento nesse caso. É desumano. E depois vão dizer que é a gente, nós, é que somos de extrema-direita, sendo que quem fornece as pérolas é a própria fonte mencionada. Nós aqui apenas analisamos o fato ocorrido. E, nesse caso, o absurdo que foi. E ninguém falou nada? Claro que não. A turma está doutrinada para nem ouvir essas coisas. Ainda ontem, uma jornalista daquela emissora que ninguém mais quer assistir estava reclamando do presidente argentino, Javier Milei, porque ele disse que a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, era corrupta. A jornalista disse estar estupefata porque o argentino acusou uma mulher e que, pelo simples fato da primeira-dama espanhola ser uma mulher, não poderia ter recebido um tratamento como aquele, de ser chamada de corrupta. E ainda mencionou o comentário que nem foi do ex-presidente brasileiro, que apenas repostou um outro comentário que circulava pela internet e que criticava a aparência da esposa do presidente francês Emmanuel Macron. Ela deu uma lacrada danada, mas não se lembrou das acusações de agressão física do filho caçula do presidente Lula, que foi proibido, inclusive, de se aproximar da esposa por causa de tamanha violência. Nesse caso é melhor nem lembrar, né? E nem da jornalista Délis Ortiz, que tomou um soco no peito, vindo de um integrante da comitiva de Nicolás Maduro, que visitava o presidente Lula. Não, aí não podemos falar. Mas se é alguma coisa para denegrir ou associar negativamente a imagem do ex, aí tudo vale. Mas a coisa muda de figura quando troca de lado. Aí nada pode. Isso é muita hipocrisia e subestimar demais a inteligência do povo brasileiro. Lula falou que ainda bem que houve um desastre. E ninguém falou nada. Cada um com a sua narrativa. E a democracia tem de ser respeitada.